Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz de Jesus, como sempre, né, nós pedimos. Então é maravilhoso estar aqui nesse lugar, nesse momento. Para nós é um lugar especial sempre, né? Toda sexta-feira estamos aqui. Nos demais dias também, né? Dia sim, dia não, estamos aqui trabalhando, né? E tem gente que é todo dia, toda hora, como a ti, né? Qualquer coisinha, ela corre para cá. Então, é um centro bastante atuante, né? E vivo. Isso é maravilhoso, não é? Eu acho maravilhoso. Mas nesse dia especial, na sexta-feira, nós temos, assim, sido presenteados com palestras maravilhosas, muitos ensinamentos, né? E a nossa preocupação, ela vai aumentando cada vez mais, né? Sabe o que fala lá no Evangelho? Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós estamos dando, fazendo algo com aquilo que estamos recebendo? Então, ó, o povinho está coçando atrás da orelha. Tem que colocar em prática, não basta aprender, colocar em ação. E hoje eu estou vendo um movimento aqui, o palestrante já está aqui, o Adriano, não é? Certamente que teremos uma maravilha de palestra, né? Então nós vamos elevar nosso pensamento a Jesus, para que nós possamos ser abençoados mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Bem, então vamos à nossa atividade principal, que é o Adriano que está, Adriano Meneghetti. Fiquei sabendo que é do Chico Xavier. Chico Xavier. Né? Mas todo mundo é de lá. Eu vou para lá também, gente. Todo mundo é de lá. E hoje tem chefia aqui também. Você né? viu? Tá de olho aqui, ó. Olha, vai dar nota depois. Olha a responsabilidade. Vai dar nota. Então Deus te ilumine. Amém. Viu? E assim seja. Uma brilhante palestra para você. E assim será. Boa noite a todos. A dona Cleusa já deu uma responsabilidade gigante aqui, né? Sobre a qualidade das palestras. Vou dar o meu melhor, acredite nisso. Cumprimento o pessoal de casa, boa noite. E a vocês que estão aqui, também meu agradecimento. Existem tantos lugares que vocês poderiam estar, mas a decisão de fé foi estar aqui. Jesus se regozija com essa atitude nobre em vindo nessa linda casa de oração. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Dona Neuza, eu ouço os palestrantes dizerem o seguinte, que é uma alegria tamanha quando sobem aqui. E, gente, é uma alegria mesmo. É uma alegria poder estar numa casa de oração a serviço do Mestre, servindo o Mestre, aprendendo. É uma alegria também propor reflexões, a gente buscar pensamentos, né? Reflexões que sejam úteis à nossa caminhada, né? Afinal de contas, estamos todos no mesmo patamar, estamos todos em processo de evolução, estamos nessa caminhada, somos espíritos em evolução, somos seres em construção, somos criaturas em aperfeiçoamento. E às vezes caímos em erro, né? Às vezes perdemos a compreensão, né? Por alguns momentos aturdidos, em situações embaraçosas, que nós perdemos a compreensão do que é certo, não sabemos ao certo como agir, às vezes a doença toma conta do nosso corpo e perdemos a compreensão do que é correto, mesmo com todo estudo, com toda a dedicação que nós temos ao Evangelho. É por isso que estamos aqui propondo reflexões.
que sejam úteis à nossa caminhada, que a gente possa aprimorar as nossas escolhas na nossa própria vida e, mais do que isso, no rumo da nossa própria felicidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa autorresponsabilidade que a gente tem, né? Eu acho que é um chamado para o protagonismo da nossa vida mesmo, né? As decisões que nós tomamos são as que vão ser melhores para nós, e não adianta culpar o universo, culpar o amigo, culpar o inimigo, né? É importante que a gente tome a rédea da nossa vida. Falando um pouco também dessa reflexão, desse tempo de travessia, que eu gosto de usar esse termo, que é bem bacana para exemplificar o que eu trouxe para dizer para vocês hoje. Tem uma poesia que eu sempre reputei ela ao Mário Quintana, mas ela é do Fernando Pessoa, que fala do tempo de travessia. Ela diz o seguinte: existe um tempo na nossa vida que precisamos abandonar as nossas roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que sempre nos levam nos mesmos lugares. Este é o tempo de travessia. E se não ousarmos abandoná-lo, permaneceremos à margem de nós mesmos. Olha que reflexão bacana que a gente traz para a responsabilidade da nossa vida, né? São reflexões que trazem à tona o caminho que a gente quer seguir de ser feliz. É mais do que tudo, é ser feliz. E eu queria também falar um pouquinho hoje, não tem a ver, mas tem tudo a ver, sobre caridade. É o lema da casa, é o lema que movimenta as casas espíritas, né? E eu trago também a caridade aqui no peito. Eu queria que nós nos esforçássemos na caridade, mas não a caridade de doar, também a doação material é importantíssima, né? A doação material é importantíssima, mas eu estou falando aqui de caridade no sentir, no pensar e no agir. Quantas vezes a gente deixa a desejar com os maus pensamentos, desejando algo ruim para as pessoas? Isso também é caridade, deixa de ser caridade. Então eu gostaria de fazer esse chamado, que a gente se esforçasse na caridade, no pensar, no sentir e no agir. E é um chamado que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que a gente quer, ainda mais como espíritas. E eu vou dar uma introdução no tema, já falando, talvez vocês tenham visto um pouco do vídeo que eu preparei para vocês com todo carinho, mas eu queria falar um pouquinho de onde surgiu a intuição do tema, contando 3 pequenas histórias. E foi a intuição que me trouxe até aqui nesse tema. A primeira história é a seguinte, que é uma história real. Eu tenho uma amiga, ela tem um filho de 15 anos, e o casal está passando por uma questão de separação, tudo normal, tudo dentro de um acordo amigável, né? Mas a mãe tem conversado muito com o filho, né? Tem feito essas conversas. A mãe é muito luz, a mãe é espírita também, e tem feito esse papel de orientação. Eles moram em apartamento, né? E ela tem uma moto. E por conta dessas conversas diárias, eles desceram do apartamento, eles moram no 3º andar, e eles desceram a escadaria do apartamento conversando, né? E ela tem uma moto, como eu disse para vocês. Quando chegou no estacionamento da moto, ele virou para a mãe e disse o seguinte: viu, mãe, o que a senhora fez comigo? Eu falei: o que, menino? O que eu fiz com você? Graças à senhora eu esqueci meu capacete. Ou seja, o erro é sempre do outro. Não foi ele que esqueceu o capacete, foi a mãe que conversou com ele que fez ele esquecer o capacete. Segunda história, eu tinha uma vizinha de um tempo atrás, né? E ela já tinha um atritozinho com a vizinha do outro lado, né? A dona, não vou falar o nome dela. Vocês querem, eu não quero que eu fale não, né? Só as iniciais dela então.
Maria Cruz da Silva. Não estou brincando, não, é mentira. Se tiver alguma Maria Cruz da Silva, é brincadeira. Mas essa vizinha, ela tinha um atrito já com a outra vizinha. Pois bem, e ela já estava atentada pelos obsessores. Quando ela saiu na calçada, o que ela encontrou? Uma sacola de lixo jogada no portão da tua casa. E o que ela pensou? Foi a vizinha, não é? Imediatamente ela pegou essa sacola e jogou na frente da casa da vizinha e se sentiu a mais orgulhosa de todas as pessoas, se sentiu vingada, se sentiu a poderosa. Só que a espiritualidade amiga tocou o coração dela e no dia seguinte ela foi acessar a câmera da casa dela que pega na rua. E o que ela viu? O que ela viu? Ela viu um lindo cachorrinho mordendo a sacolinha, rasgando a sacolinha e levando para frente da casa dela. De novo, o erro é sempre dos outros. Terceira história. Eu tenho um filho de 9 anos, 9 para 10, se chama Theo. O Vinícius tem 15 e a Larissa que está aqui. Todo mundo olha para a Larissa. Dá um tchau para a Larissa aqui, ó. É minha filha. Ela está aí. Um beijo para vocês. A Tatiana, minha esposa, também. E o Theo, a gente falava isso agora há pouco. Você falou de deixar a janela aberta do carro. Não me disse isso? Para não pegar temperatura diferente? É o caso do Theo. O Theo, ele sempre que entra no carro, ele quer deixar a janela aberta do carro. Ele é uma figura. Ele vai saber do que eu estou falando. Pois bem, e num dia desses atribulados, eu levei as crianças para a escola, deixei o Theo na escola, e o Theo na janelinha, que nem o Romário, deixou a janela aberta e eu segui a vida, respondendo as mensagens do trabalho. Eu tive um dia muito atribulado. Nós viajamos no dia anterior e eu estava com o para-brisa sujo. Vocês já imaginam o que vai acontecer. Aí, atabalhoado, estava todo atrapalhado, trabalhando, fui para o posto de gasolina fazer a lavagem do carro. Estou aqui respondendo mensagem, quando de repente que eu sinto água batendo em mim, o lavador jogando água para tudo dentro do carro. Aí eu falei: Theo, você é um lindo, né? Vocês imaginam que eu devo ter falado isso para ele: você é um lindo. Ou seja, o erro é sempre dos outros. Naquele momento eu culpei o Theo. E aí vamos raciocinar um pouquinho. A culpa foi do Theo ou foi do pai do Theo que não fechou, que não observou, por conta da tribulação do dia a dia, não observou que a janela não estava fechada? A mulher que jogou a sacola de lixo na frente do vizinho, na impulsividade, ela cometeu uma transgressão à lei da caridade e justiça. Então é um pouco disso que eu quero chamar a atenção nossa hoje, trazer para a gente esse protagonismo. O que Deus quer da gente quando a gente erra, essas reflexões que são tão importantes, que a gente vai fazer hoje o tempo de travessia. Se a gente conseguir sair daqui um pouquinho melhor que a gente entrou, eu já me sinto satisfeito. Podemos seguir? Henrique, como é que a gente faz agora? Eu preciso soltar a apresentação. Hã? A outra? É. Deixa eu virar um pouquinho aqui que fica mais fácil. Você quer a outra que tá com áudio? Ou a sua? A sua já está. Aqui tá aqui. É só jogar essa saída de vídeo aqui, ó. Aqui. Mas já está lá. Ah, é a minha? Ah! Desculpa. Obrigado. Começamos então. Perdão. A culpa é do empresário. Hã? A culpa é do técnico. É culpa do técnico. Vamos lá. Perdi até o chão agora. É o seguinte. Nos conscientizarmos que somos os causadores dos nossos próprios infortúnios pode ser um pouco constrangedor para nós e indelicado, mas é extremamente importante. Kardec já advertia para a gente que nós somos os artífices dos próprios infortúnios. E é por isso que eu quero chamar a atenção da nossa responsabilidade em cima desse protagonismo na nossa vida. Quando eu erro, o que Deus quer me mostrar com o erro? Qual é a oportunidade que eu tenho de diminuir o meu orgulho, de ser mais humilde,
de através desse erro, seja ele qual for, aprender e dar esse passo para frente. É disso que a gente vai falar hoje. É desse protagonismo em cima do que Deus quer mostrar para a gente, em cima dos nossos erros. E todos nós estamos na possibilidade de erro. Mais cedo ou mais tarde, eu vou cometer o erro daquele quem eu julguei. Então nós não temos a condição de ser os julgadores. Nós temos que... O fato é aprender com o erro. Aqui eu posso seguir, né? Aqui a gente vai se identificando também, né? Tem gente que fala assim: pois é, meu marido devia estar aqui ouvindo isso, que ele sem... Tá dando para ouvir bem? A gente se identifica muito porque às vezes a mulher fala assim: ah, meu marido devia estar aqui ouvindo isso. Não, ou a mulher fala assim: nossa, meu marido devia estar ouvindo isso. Somos nós os julgadores, né? E nós que estamos aqui somos quem deveríamos estar para ouvir isso, para entender quais os mecanismos que fazem a gente designar esse erro por outro. Autodefesa? Será que é falta de autoconhecimento nosso? Será que é um comodismo, arrogância, né? Dentre os fatores que levam a gente a não assumir essa responsabilidade do erro e mais do que isso, aproveitar essa oportunidade. A gente deveria trazer para nós todos os erros, porque a partir do erro a gente ganha essa etapa de conhecimento. Então o que faz a gente designar esse erro para as pessoas? Às vezes a gente percebe que nem o outro está errado, nem a gente está errado, é só um ponto de vista. De repente está todo mundo certo e é só um ponto de vista. É como eu enxergo pela minha janela, como eu enxergo pela minha lente. E é isso que a gente tem que exercitar. Agora vocês vão entender, por isso que eu falei da caridade. Um coração caridoso no pensar, no sentir e no agir. André Luiz fala: ainda que veja o mal, olhe com olhos do bem, né? André Luiz reforça isso para a gente. Então, mesmo que a gente veja o mal, tenhamos um olhar caridoso, tenhamos um olhar compassivo, tenhamos um olhar de amor, tenhamos um olhar de caridade para com o outro, que poderíamos ser nós que estaríamos em erro, né? Vou contar uma outra história, e aí também não vou falar nome da Maria, não, estou brincando. Eu não vou falar nome porque é um caso de uma psicoterapeuta que tratava uma pessoa, e essa psicoterapeuta é nossa amiga, e a gente falava, e óbvio que ela não expôs o caso, mas a psicoterapeuta estava tratando uma jovem de aproximadamente 30 anos de obesidade, né? E contextualizavam uma retórica que ela tinha vivido em casa. Me perdoem as mães eram mais controladoras, né? Estou errado ou não? As mães eram controladoras, independente de certo ou errado. A gente não está julgando isso, eu estou falando o fato que as mães eram controladoras. E essa menina, ela já tinha uma tendência para engordar, para comer doce. Pois bem, a menina que ia comer doce, a mãe falava: não, agora você vai arrumar a mesa. Mãe, quero comer. Não, agora você vai fazer tarefa. Mãe, agora você vai arrumar a sua cama. Não vamos julgar quem está certo e quem está errado. A gente está falando de pontos de vista. Pois bem, essa criança nasceu com esse controle exagerado que a mãe trouxe. De novo, a gente não está julgando a mãe, que pelo amor de Deus, a gente sabe que as mães são que tem de mais puro nessa vida e de mais amor. Se tem mais amor que mãe aqui, eu desconheço, né, Nádia? Não conheço. Amor de mãe é supremo. Mas o fato é que essa menina saiu da casa da mãe, está tratando hoje uma compulsividade, e ela diz o seguinte para a psicoterapeuta: agora que minha mãe não está em casa, que não está me controlando, eu como tudo que eu quiser. Então o que a gente está trazendo, assim, pontos de vista, assim, olhar pela janela. De um lado a mãe que tenta educar o filho, que tenta levar uma educação alimentar também, e de um outro lado uma jovem, uma criança que assimila do jeito que ela entende o trauma, né? Então, eu só queria trazer esse caso para a gente trazer pontos de vista. É isso que eu queria, sem determinar se esse está certo ou esse está errado. E vamos seguir. Cadê meu mouse aqui? O que eu quis trazer para a gente hoje é a visão espírita
sobre a autorresponsabilidade. Eu até faço essa perguntinha, né? Quem são os maiores responsáveis pela nossa evolução espiritual? E aí, às vezes tinha pergunta assim, são os obsessores. Não, não são os obsessores, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos que temos o leme na nossa mão, seguimos para onde a gente quer. E com base na doutrina, que ensina para a gente questões como lei do progresso, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, errou, repara o erro, né? Essas questões são mais latentes, sob o ponto de vista da autorresponsabilidade, porque trazem para a gente, não só através do livre-arbítrio, mas também dessa possibilidade de eu receber o bem pelo bem que eu faço, criando através disso essa consciência na gente. Então, por isso que eu queria trazer para a gente essa visão da doutrina espírita em cima... Peraí. Deixa eu voltar aqui. Em cima essa visão sobre a autorresponsabilidade, em cima do que a doutrina espírita exemplifica para a gente. Por que gostamos de culpar os outros? Talvez não fosse essa a pergunta que eu queria colocar, mas dizer o seguinte: por que nos acostumamos, né, com base naqueles 3 exemplos que eu coloquei, por que nos acostumamos a culpar os outros, né? E a gente aprende pela doutrina espírita que culpa consciente é transgressão à lei. E por que a gente, sabendo disso, continua tomando essas decisões? Será que por falta de autoconfiança, por alívio na nossa dor? E a gente, sendo espírita, conhecendo a doutrina, conhecendo o Evangelho, nós precisamos entender que isso não passa nada mais do que infantilidade espiritual e emocional. E a gente deixa de aproveitar os benefícios do erro, porque quando a gente erra, ele tem um aprendizado. Deixa eu só... Não estou conseguindo avançar aqui. Só um minutinho, por favor. Roubaram meu mouse. Só um minutinho, gente. Deu pane aqui no... Pronto, agora voltou. Você precisa dar uma pausa. Você desplugou ele e saiu lá, mas já vai voltar. Vamos lá, vamos seguir então. Então a gente está dizendo por que a gente gosta ou se acostuma a culpar os outros, né? Será essa infantilidade emocional? Você entrou a sua tela de descanso aí. Peraí. Pronto, agora vai. Foi? Que legal. Hã? Peraí. Ele não está avançando. Não está abrindo. Ele está entrando o vídeo aqui embaixo, ó. Peraí, gente. Problema técnico. Aí, agora vai. Pronto. Voltando aqui. A gente falava dos erros e aqui a gente fala sobre por que nós não assumimos as nossas responsabilidades. Existe um aprendizado que é bem bacana, que diz o seguinte: por que culpar o vento pela desordem se fui eu mesmo que deixei a janela aberta, né?
E quantas vezes a gente deixa a janela aberta? Quantas vezes a gente poderia ter fechado a janela em tantas fragilidades que a gente apresenta no dia a dia, né? E esse aprendizado é bem bacana, porque quando a gente leva para a vida, né? Quando a gente traz esse aprendizado do fechar a janela para todas as situações, a gente evita tanto conflito, né? E modéstia à parte, a gente às vezes gosta de entrar numa briga só para às vezes sair vitorioso, né? Que é esse bendito orgulho que a gente tem, né? E a gente se torna ignorante por conta disso. E tem uma historinha que o discípulo perguntou assim para o mestre: mestre, qual é o segredo da felicidade? O mestre disse o seguinte: é não discutir com ignorantes. O discípulo disse: não acredito que seja esse o segredo da felicidade. E a resposta sábia do mestre: você tem razão. Ou seja, entrar em discussões para que a gente saia vitorioso é simplesmente orgulho, vaidade, e a gente perde de novo a oportunidade de conquistar o aprendizado através do erro, né? Porque a gente vive numa sociedade que encontrar culpado virou hábito, né? As pessoas delegam a felicidade para terceiros e culpam o calor, culpam o inimigo, culpam o obsessor, culpam quem quer que seja, só não culpa ele mesmo da responsabilidade dele. E aqui é o que eu quero dizer: que caminho nós vamos querer ser feliz ou ter razão? O Tato diz uma coisa, talvez todo mundo conheça o Tato, ele diz uma coisa que é muito bacana. Quando alguém disser alguma coisa de você, primeiro, se for verdade, autorresponsabilidade, assume aquilo que você tem para melhorar, assume teu erro, se melhora e bola para frente. Então, se for verdade o que alguém falou de você, assume teu erro numa boa. Se for mentira, é mentira. Ele vai ser julgado pela lei da causa e efeito, por levantar falso testemunho, por transgredir a lei da caridade e justiça. Aí é um problema dele, não teu. Então, exemplifica bem o caminho que a gente quer seguir. Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão, né? E vocês? Se eu perguntasse a resposta de cada um, o que vocês diriam para mim? Ser feliz? E a gente precisa pôr as mãos à obra. A gente precisa pôr mãos à obra. Talvez vocês mais jovens não vão lembrar. Lembra da Fifi Fufuca? A Fifi que ficava na janela, fofoqueira? Mas não é isso que eu quero dizer. Aqui eu chamei a atenção. O que a gente vê? O que a gente vê pela nossa janela, né? Vocês jovens não vão lembrar da Fifi. Lembram? Lembram. Mas o que eu quis chamar a atenção aqui não é a janela da nossa casa, mas é os olhos da alma. O que a gente vê com a janela do coração? O que a gente vê? A gente vê compaixão ou a gente vê ódio? A gente vê as pessoas se esforçando para acertar ou eu vejo todo mundo errando? O que eu vejo? E com base no que eu vejo, eu vou construir um mundo à minha volta. Olha que interessante. Com base no que eu vejo, eu vou construir um mundo à minha volta. Se eu enxergar, como eu perceber as coisas do mundo, é assim que eu vou entender aquilo que acontece ao meu lado. Do meu lado, com o meu vizinho, com aquele que joga sacola, que não foi ele, mas meus olhos de ódio, meus olhos de falta de misericórdia já condenaram ele. Então é um chamado também, uma palavra tão linda que está sendo muito pouco usada: misericórdia. Misericórdia. Eu acho que as casas têm falado pouco nisso e a gente está esquecendo, né? E a gente cai nesse piloto automático que a gente esquece de falar de misericórdia, mas é tão lindo. E aqui uma frase que vocês talvez nem tudo que a gente ouve. Vocês já ouviram isso? Então quer dizer que se a gente servir de telefone sem fio, né, e levar em verdade, nós vamos receber o nosso presente também pela lei de causa e efeito. Então, que a gente tenha olhos amorosos, que a gente tenha olhos caridosos.
Bem rapidinho, para a gente treinar, para eu mostrar para vocês que cada um enxerga uma coisa pela sua janela. Quem está enxergando uma mulher deitada com uma cabeça no cesto? Opa, bastante gente. Vamos lá, vamos seguir. Quem está enxergando uma mulher de costas, de silhueta, olhando para trás? Muito bem. Quem aí? Quem que não enxergou? Então, vocês não enxergaram a mulher de silhueta? Ó, aqui está o quadril. Aqui o braço. E ali o... Você não tem o laser, né? Não tem problema. Vocês conseguiram enxergar? Então vamos seguir o nosso exercício. Quem está enxergando uma cara de bravo queixudo? Bacana. Está enxergando uma cara de bravo queixudo. Quem está enxergando uma outra cara de bravo queixudão também? Do outro lado. Muito bem. Agora vai começar a apertar. Quem está enxergando uma carinha meio tenebrosa no meio da árvore? Vixe, essa é difícil, hein? Essa foi uma semana de exercício. Ninguém vai erguer a mão, eu aposto. Conseguiram? Conseguiu, né? Legal, gente. É um exercício bem... E vou dizer mais. Nas folhinhas verdes... Enxergou, né? Nas folhinhas verdes tem várias carinhas também ali. Ó, uma cara de bravo, uma cara que parece o Abraham Lincoln. Perceberam? Legal. O que eu quero dizer assim, pontos de vista, gente. Nós dois podemos estar certos, nós dois podemos estar errados. Ponto de vista é o que eu olho pela minha janela. Bacana? Gostaram? Legal. Imaginem só vocês onde vai terminar essa briga aí. Onde vai acabar? Não vai acabar mal, não. A gente sabe que não vai acabar bem, né? Não vai acabar bem. É o que eu disse. Pontos de vista. Podemos estar certos, né? Essa discussão não vai terminar em nenhum lugar se um dos dois não santificar o olhar para o outro. Como eu disse que o André Luiz faz. Santifica o olhar. Tira do teu coração o ódio. Inverte o ponto de vista. Vai para o ponto de vista, para o lado do outro. Poxa, o que essa pessoa está vendo da situação? Vou tentar enxergar da mesma forma que ela enxerga. Talvez essa é uma das figurinhas mais autoexplicativas do que a gente trouxe para dizer aqui hoje. E ela, por si só, eu precisava nem explicar nada aqui para vocês. Só mostrar a figurinha, vocês já entenderiam tudo. Vamos lá. A gente tem bastante coisa para fazer aqui ainda hoje e alguns conceitos e algumas reflexões para fazer. Quem aqui errou essa semana? Quem errou a semana passada? E quem vai errar semana que vem? Boa. Então nós temos a primeira certeza. Nós vamos errar. O erro faz parte do aprendizado nessa existência. Eu digo que a gente não pode eliminar o erro. Vocês concordam comigo? Eliminar o erro faz parte da existência humana. Nós podemos evitar o erro. Olha que diferença tem, gente. Olha que diferença tem. E Deus sabe de tudo isso. Deus sabe de tudo que a gente está passando, que nós somos seres em construção. O erro não escolhe classe social, o erro não escolhe cor, o erro não escolhe nada. O erro equipara todo mundo. Todo mundo, quando eu perguntei aqui se ia errar ou se não ia errar, ergueu a mão. Somos todos iguais. Por que eu vou condenar se eu errei? Faz sentido a gente pensar isso? Por que o erro numa situação financeira, Caim matou Abel? Vamos voltar na história, né? Se a gente for lembrar aqui as histórias dos erros, e é histórico isso, né? Quanto a gente percebeu. Então a gente tem algumas certezas. Que a gente acredita no desencarne e na vida depois dessa vida, né? Acreditamos no Deus maravilhoso,
acreditamos em... O que mais? Nós temos escolhas também, né? Mesmo a gente abrir mão de alguma coisa, a gente tem escolha, a gente sempre vai ter escolha, mesmo que a gente decida não escolher. Então, escolha também é uma das certezas que a gente tem na vida. Escolha que eu digo, na autorresponsabilidade. Tudo que me acontece, eu tenho a possibilidade de dizer sim ou não. E não escolher também é uma escolha, certo? E por fim, a gente vai errar. Como seria a humanidade? E aí eu fiz esse pensamento, esse exercício, né? Que o primeiro ouvido que ouve o que eu falo é o meu próprio. Eu fiz esse exercício. Como eu era antes dos meus principais erros e quem eu sou hoje. E é uma reflexão que todos nós deveríamos fazer. E a gente não deve se furtar do erro. E eu me permito até contar uma passagem bem íntima da minha vida. Eu tinha 7 para 8 anos. E naquela época, o meu pai, ele tinha costume de colecionar facas. Não sei se algum de vocês já... Mas era costume, acreditem no que eu estou falando, viu? Colecionar faca. E meu pai, com todo o zelo, cuidava da faca dele, passava óleo. E no fundo da nossa casa, nós tínhamos uma mangueira, aquela mangueira frondosa que a gente subia e chupava fruta no pé. Tinha no fundo da nossa casa. E a ideia de jirico do meu irmão, Marcelo, foi culpa dele, não foi minha, viu? A ideia de jirico foi, vamos pegar a faca do pai, vamos fazer alvo na mangueira? E pois bem, vai lá dois jovenzinhos, 2 criancinhas, brincar de jogar faca na mangueira. Olha que responsabilidade, Henrique. Pois bem, depois da 24ª vez de tacar a faca, vocês imaginam o que aconteceu, né? A faca quebrou, óbvio, né? Na mão de quem? Desse que vos fala. Eu tinha poucos anos, eu tinha pouca idade. Juntamos os pedaços e colocamos lá onde meu pai guardava e quietinho, ninguém falou nada para ninguém. O meu pai foi perguntar para o Marcelo, que era mais velho, o que aconteceu com a minha faca? Ele falou, pai, não queria falar nada, mas foi o Adriano. E meu pai veio me perguntar, eu falei, pai, não sei de nada. Vocês imaginam a correção que eu recebi. Foi uma das piores cenas da minha vida, mas a melhor cena da minha vida. Eu aprendi a dignidade naquele momento com o carinho do meu pai. Com o carinho dele, eu aprendi a dignidade. Que não se deve mentir, que se deve honrar aquilo que você faz. Errou, corrige. Magoou, pede perdão. Tirou, devolve. Essa é a lei, essa é a existência, essa é a lei da causa e efeito que eu aprendi lá atrás. Então foi um aprendizado que eu fui outra pessoa a partir daquele dia. Eu lembro quanto aquilo me doeu, mas quanto foi útil. Sabia, Orlando? Você não sabia dessa história, né? Quanto foi útil. Admitidamente, todos nos esforçamos para evitar erros e deveríamos ficar tristes ao cometer um engano. Todavia, evitar erros é um ideal pobre. Se não ousarmos atacar problemas tão difíceis que o erro seja quase inevitável, então não haverá crescimento do conhecimento. De fato, é com essas nossas teorias mais ousadas, inclusive as que mais são errôneas, que mais aprendemos. Ninguém está isento de cometer enganos. Ninguém está isento de cometer enganos. O grande lance é aprender com eles. Esse é um texto do Karl Popper, de 1997. E é um texto que ilustra bastante essas oportunidades que a gente tem, que é através do erro que a gente corrige, que a gente precisa se melhorar. Bacana? E eu fiz lição de casa, viu, gente? Quando a gente estuda, e é tão bacana quando a gente estuda, e por isso que eu falo que é uma alegria muito grande estar aqui em cima hoje. Falando um pouco para vocês, aqui a gente está todos no mesmo patamar de conhecimento, a gente está no mesmo nível de evolução, mas é bacana estar aqui propondo essas reflexões. E eu me fiz essa pergunta, como nós podemos nos redimir dos próprios erros? E eu redigi 4 pontos. O primeiro é a autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade da nossa vida. Quebrei, eu conserto. Eu magoei, eu peço perdão. Segundo, é a compaixão, que eu
exemplificaria no amor ao próximo. Fazer para o próximo o que eu quero que faça para mim mesmo. Amor ao próximo. O próximo vai gostar de ser ofendido? Certamente não, assim como você não gosta. Então, compaixão e empatia. Autorresponsabilidade, compaixão e empatia. Terceiro, caridade, que é a questão 886, benevolência, indulgência e perdão com todos. Praticar isso. E por fim, aprendendo com o próprio erro. É assim que a gente vai ganhar essa lição de aprendizado e perdoar, e a gente vai passar a perdoar as pessoas. Nós vamos ver os nossos erros nas outras pessoas, a gente vai se enxergar nas outras pessoas. Decide caminhar para o bem, que esse é o bem que você vai ter no seu caminho. E é tão natural a gente se abrir para a vida, porque Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus nos consola, Deus nos entende, Deus nos tolera todas as vezes que a gente cai em erro. Então, por que não assumir isso? Deus não nos julga, Deus não nos pune, Deus não nos condena. Ele sabe que nós somos seres em construção, sabe que o erro faz parte dessa trajetória de aprendizado, sabe que a gente precisa errar. Vá e não peques mais. Não foi isso que ele disse para a gente? Vá e não peques mais. Ele não nos rejeita quando a gente cai em erro. Está na hora de terminar já, hein? Então Deus nos compreende, Ele nos consola, Ele nos abraça todas as vezes que caímos em erro. Basta que a gente peça o perdão humildemente pelos nossos erros, Ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Basta o perdão sincero. E aqui a gente vai já encaminhando para o final. E eu fiz essa pergunta: como o homem pode se tornar melhor e melhor e a cada dia melhor? O que significa a gente se tornar melhor? Um homem de bens, né? Mais rico? O que significa? Óbvio que não, né? Quanto mais a gente aproximar do bem, quanto mais o bem a gente fizer, mais a gente vai ser melhor. A questão 631 fala bem disso para a gente, do Livro dos Espíritos. Ela diz o seguinte: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do mal? Olha que pergunta interessante para a gente. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do mal? A resposta dos Espíritos: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Então a gente crê em Deus, às vezes a gente fala, dá uma desculpa esfarrapada por ter errado. Não, mas quando a gente crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu inteligência para distinguir o bem e o mal, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, aquele que decide o bem seguirá o bem. Continua na pergunta 632. Olha que interessante a pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Olha que pergunta. Vocês percebem? Vou ler de novo para entender. Estando sujeito ao erro, todos nós estamos, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando pratica o mal? Olha a resposta. Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Você quer que faça para você? Ok. Não quer que faça para o outro. Então é fácil distinguir o bem do mal. Desse jeito não vos enganareis. Olha que bacana. E aqui eu vou ler um trechinho de um livro para vocês. Todas as vezes que a gente tiver dúvida, esse livro Mãos Marcadas, por Chico Xavier, Espíritos Diversos. Todas as vezes que a gente tiver dúvida no caminho a seguir, a gente se lembra disso. Espírito reencarnado no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo bem.
Exerces muitos encargos sem apoio de ninguém. Não te queixes nem reclames, espera fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Sê fiel à obrigação, espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te, sem que saiba de quem. Não somos forças das trevas, espera fazendo o bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém. Não permutes mal por mal, espera fazendo o bem. Lamentas pesares golpes, choras o escárnio de alguém. Tristeza não edifica, espera fazendo o bem. Alguém te falou com mágoa, do lado que o mundo tem. Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo o bem. Se queres felicidade, na terra e no mais além, não te afaste do serviço, espera fazendo o bem. Deus é Pai, justo e perfeito, dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo o bem. Esse é um texto de Casimiro da Cunha, que nos fala exatamente o que nós precisamos fazer quando tiver dúvida. Devemos seguir fazendo o caminho do bem. O que fazer, o quanto você perdoa os erros alheios. Lembra que eu falei da falta de misericórdia? E qual é o recado de Jesus para a gente? Espera fazendo o bem, perdoa. A gente vive num tempo de menos perdão. Então sejamos nós a dar o pontapé para vivermos uma sociedade que mais perdoa, que existe, que tenha mais compaixão, de uma sociedade que tenha caridade no exercício do dia a dia. E eu quero dizer para vocês o seguinte: toda vez que a gente muda, não é o outro que muda, mas é a nossa lente que muda. Toda vez que a gente aprimora, que a gente olha a vida com olhos de amor, com olhos de compaixão, tudo ao nosso redor transforma. Não é mais o ódio que faz parte da minha vida, é o amor, não é o julgamento, mas é a misericórdia. E cada um de nós será julgado segundo o que a gente fizer, segundo o bem que a gente fizer. E o bem que a gente fizer é o bem que a gente tem para a nossa vida. Por fim, eu não consigo olhar para os olhos dele e não me redimir de todos os meus pecados, de tudo que eu preciso fazer para melhor. Ele nos perdoou, nos perdoa, nos acolhe, nos abençoa todos os dias. Ele não nos julga dizendo que o erro é sempre nosso, mesmo o erro sendo sempre nosso. Eu não consigo olhar nos olhos dele e não me redimir de todo o pecado, não reparar o erro que eu fiz e não dar os passos certos. E a partir de agora, eu sei que eu vou errar, mas eu vou tentar fazer as escolhas certas. É isso que move a nossa vida: andar no caminho do bem, se esforçar no caminho do bem. E se for para escolher, que a gente escolha o lado bom da vida. Esse é o pequeno recado que eu queria trazer para vocês, um recado singelo, mas de muito amor, de muita verdade, né? E eu tento praticar aquilo que eu estudo, e o exercício da felicidade é esse. A nossa prática está coerente com aquilo que a gente fala. Perdoe pelos meus erros, tentei fazer o melhor para trazer um pouquinho do aprendizado que eu conquistei através desses dias de estudo. Espero que vocês tenham levado uma mensagem de amor, de misericórdia e de caridade para casa, e façam a diferença na vida dos familiares de vocês e na própria de vocês também. Gratidão. Obrigado. Muito bom. Obrigado. É um recado, não é? Do Adriano para nós.
E não é porque ele falou que a gente tem que errar, que a gente vai errar toda hora, não. É isso aí. Tá bom? Mas o importante não é deixar de evitar ler, deixar de errar. Nós vamos errar. Faz parte da nossa vida, do nosso crescimento. O importante é saber se levantar e seguir, né? Deixa eu contar uma particularidade. Outro dia eu caí na rua, sabe? Qual que é a primeira ação da gente? Ai, Ninguém viu. vendo. Será que alguém viu? Alguém está me vendo? Eu olhei para todo lado, não tinha ninguém, eu fui socorrer, né? Parece que falaram assim, sabe aquele trechinho? Levanta, sacode a poeira e dá uma Volta por cima. É isso aí. Segue em frente, foi o que eu fiz, né? Levantei, não tinha nada quebrado, continuei andando e vida que segue. Então é isso que nós devemos fazer, né? Não pode ficar deitado lá no chão esperando alguém aparecer, nada disso. Vamos corrigir nosso erro e seguir em frente, pedindo a Jesus, nosso anjo de guarda, né? Todo mundo tem o seu espírito protetor, para que não caiamos em ele. E se cair de repente, que tenhamos coragem suficiente de encarar, né? Olhar para o erro, cara a cara. Eu vou corrigir. Então que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos sempre essa determinação e coragem de levantar realmente, sacudir a poeira e dar a volta por cima na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Prontinho. Deu conta do recado. Foi bom. Eu